Quero aqui, mais uma vez, dar continuidade ao nosso estudo, que é sobre a Escola Bíblica Dominical, que nós estamos aprendendo sobre a Santíssima Trindade. No tópico 2 vai falar equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade. 2.1. As pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação. Durante a história da Igreja Cristã, alguns crentes cometeram equívocos doutrinários em relação à doutrina da Santíssima Trindade. Um desses equívocos era a crença de que as pessoas da Trindade estão subordinadas uma à outra, o subordinacionalismo. Nessa doutrina, o Pai é maior que o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa, nem muito menos Deus, mas uma energia ativa. Então o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito, e o Espírito é o último da hierarquia. A ideia de um Deus isolado não honra as Escrituras. As três pessoas da Santíssima Trindade trabalham em comunhão. A encarnação do Filho revela que Deus é Pai. E o Filho possui a mesma natureza e essência com o Pai. Mateus 11, 27. O Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho, João 14, 26, e pelo Filho da parte do Pai, João 15, 26, revela que o Espírito com o Pai e o Filho é a mesma divindade, são a mesma divindade. Então aqui não há hierarquia. Deus é maior que Jesus, Jesus é maior que o Espírito Santo não é maior que ninguém. Não, não é isso. A gente pode ver logo no início do Antigo Testamento, em Gênesis, quando Deus ele fala assim, façamos. Quando Deus fala assim, façamos, é porque está falando os três. Já tem ali, ó, falando, já tem mais de uma pessoa. Então são os três, que eles venham fazer. Nós fomos construídos pela mão de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhum é maior que o outro. Deus não falou assim, ali não está escrito, Jesus faça o homem a nossa imagem e semelhança. Espírito Santo, faça o homem a nossa imagem e semelhança. Não, é façamos. Nós temos que entender que não existe divisão entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não tem essa divisão. Eles trabalham juntos. É um só. É um único. São três pessoas, um Deus. Eles trabalham em equipe. E é dessa forma que Deus quer que a gente trabalhe dentro da casa dele, na igreja. Nós temos que ser uma equipe, não podemos ser a questão de querer achar que mandamos mais do que o outro. Não, não existe isso. É uma equipe, é uma concordância. Então, a gente está vendo aqui que Deus não é maior do que Jesus, nem maior do que o Espírito Santo, ninguém é maior do que ninguém aqui. Tanto é que Deus, a própria palavra vai dizer, ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse menor do que alguém, fosse o último da hierarquia, não ia estar escrito isso. Então que a gente venha entender e compreender. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalham em equipe. Ninguém é maior do que ninguém. 2.2. As pessoas da Trindade não são modos diferentes do Deus Altíssimo se revelar. O modalismo é a crença da doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou modalidades diferentes de o Deus único se manifestar. Essa doutrina afirma que no Antigo Testamento ele se manifestou como o Pai, em um novo como o Filho, nos dias atuais, o tempo da igreja, como o Espírito Santo. A Escritura ensina que as pessoas da Santíssima Trindade, da mesma forma que têm a mesma natureza e essência, também operam dentro da divindade. 1 Coríntios 8, 6 e 1 Coríntios 12, 11. Embora tenham operações distintas no plano da salvação, entretanto o Deus Altíssimo não se revelou em modalidades diferentes.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam gloriosamente na vida do crente. Entendeu? Então, olha aqui falando que Deus agia de uma forma... Não, não é isso. Cada um tem ali, ó, o jeito de vir, falando assim, a essência de como falar conosco. Que, ó, Jesus, ele se manifestou aqui na terra para trazer a salvação. A salvação daqueles que não tinham direito. O Espírito Santo, ó, Deus Pai agiu lá, o Pai agiu lá no Antigo Testamento, falando diretamente com vários nomes que a gente sabe. Aí Jesus se manifesta aqui na terra para trazer a salvação para nós, com essa missão de trazer a salvação. E o Espírito Santo, nos dias de hoje, ele está trazendo o consolo, o convencimento para que a gente venha se converter aos pés de Deus. Sim, eles têm essa finalidade, mas nenhum deles é maior do que o outro. Não é, Deus só manifesta dessa forma, Jesus... Não, calma aí. É uma união. Deus sempre no Antigo Testamento se manifestou diretamente, falando, mas Jesus e o Espírito Santo sempre estavam ali. Deus vinha corrigindo, vem com a correção, Jesus vem com a oportunidade de salvação. O Espírito Santo vem com consolo quando você está entristecido. Peça força ao Espírito Santo. Ele vai te fortalecer. Quando você está lá orando, Senhor, manda ânimo para mim, o Espírito Santo vem. Deus, então eles, o nosso filho está lá, os nossos servos estão lá, precisando, vamos. É dessa forma. Ninguém é maior do que ninguém manda mais do que ninguém, não. Eles trabalham em união. O 2.3. As pessoas da Trindade não são três deuses. O triteísmo é a crença que afirma que as pessoas da Santíssima Trindade são deuses distintos, separados e autônomos. A Bíblia condena a idolatria, por isso a natureza e a essência de Deus jamais dariam margem para o triteísmo. A Igreja de Cristo afirma e reafirma a existência objetiva de três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entretanto não crê separados e não relacionados, mas como unidade perfeita na Trindade. Assim é o Deus da Bíblia. A Escritura Sagrada afirma com clareza: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4, com referência em Marcos 12,30. O Deus único é o Deus trino que opera em nossa vida, a Ele glória eternamente. Como que é a Santíssima Trindade? Não são três deuses. Como nós podemos agir? Quando nós vamos no mercado e pedimos um sorvete napolitano, vem três sabores. Muitas das vezes é morango, creme e chocolate. É um vermelhinho, um branco e o marronzinho. Cada um ali. Mas você tem como chegar para o vendedor e falar assim: olha só, eu não gosto do creme, esse aí do meio. Você tira e só manda o morango e o chocolate para mim, o restante pode ficar aí. Você tem como fazer isso? Não tem. Eu não gosto de chocolate, mas eu quero comer, já que está na promoção napolitana, eu quero aqui comer o creme com morango. Você tem como tirar o chocolate? Não tem. Você tem que levar direto para casa os três sabores. E essa forma é a Santíssima Trindade. Você não tem como dividi-las. A Santíssima Trindade não são três deuses, é um Deus só. São três pessoas em um Deus, em uma divindade. Eles têm a mesma essência. Eles trabalham em equipe. Eu vou sempre bater nessa tecla. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre trabalham em equipe. Eles trabalham, eles se unem para nos ajudar, não é atender. É nos ajudar nas nossas necessidades, nos ensinar, nos corrigir. Nós vamos ver que eles vão estar sempre em equipe. Porque um corrige, o outro consola, o outro ensina.
É dessa forma que a Santíssima Trindade está agindo. Deus falou, opa, vamos correr. Ó, tá errado. Jesus, opa, vamos lá corrigir. Vamos lá consolar. Então, eles trabalham sempre juntos. Eles não trabalham separado. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são únicos. Eles não trabalham separado. Hoje eu termino mais essa parte da lição. Amanhã virei de novo para terminar a lição. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, que não são 3 deuses, mas um Deus só, e sim 3 pessoas da Santíssima Trindade que trabalham em equipe. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a live. Até amanhã, e que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e o console.